Eu venci a depressão, doutora Eunice Rigucci. 30 de setembro de 2025. Na maioria, em muitos lugares já dia 1º de outubro, mas ainda assim vou falar sobre esse assunto. É forte esse livro, gente. É bem forte. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Mensagens às cegas. Eu gosto de passar mensagens às cegas para que eu sinto assim o seguinte. Eu tô vendo uma corda, então eu tô segurando uma ponta e daí como se outra pessoa estivesse segurando na outra ponta e vai puxando. E eu vou indo. E eu vou dando a mensagem. Que é Deus que vai puxando, né? Que o Espírito de Deus vai puxando, vai pra cá, vai pra lá. Entende? Eu só tô segurando na ponta dessa corda. E aí vou falando com vocês. Tá bom? Eu sou Melissa, sou leitora. Eu sou cristã. E vamos ver aqui a história da Eunice. Eu já li um pouco com vocês, daí eu vou reler um pouquinho, né? Pra gente poder dar uma aquecida. Ó, levanta, sai dessa cama, vai trabalhar, seus filhos precisam de você. Ela começa o livro assim, que eram as frases que ela ouvia de alguns parentes. Ó, que queriam me ajudar, né? Porque viam a situação crítica e muitas vezes ouviram me dizer que queria morrer e eu queria mesmo, eu não aguentava mais viver. E aí ela fala, para quem nunca viveu a depressão, é impossível entender o que acontece. Aí ela vai logo de cara falando o quê? Eu amava minha profissão. Lutei muito para ingressar na faculdade de medicina. Vim de família pobre. Enfim, muitas dificuldades. E o que eu tô entendendo aqui? Não é por falta de propósito, ela tinha um propósito. E ela tinha amor ali, né? E as coisas não é também porque as coisas foram muito fáceis para ela, por isso que ela tem depressão, né? Não. Nem porque foi muito fácil, nem porque foi muito difícil e a vida dela era vazia, nem uma coisa nem outra. Até então parece que é algo insondável, entendeu? Nossa, por quê? Né? Porque a gente tem impressão que as coisas podem ir mal ou porque, entendeu? São quentes demais ou são frias demais, entende? Ou tipo assim, é fácil demais ou difícil demais, entende? É como se tivesse que haver um certo tempero na vida, né? E havia esse tempero na vida dela, né? Por mais que, havia dificuldade, mas havia o amor pela profissão dela e um certo nível de vitória também que ela ia conseguindo, né? Ela era descendente de japoneses, ó. Ela é, né? E aí ela trabalhava bastante, ela se formou depois de 6 anos de faculdade. Trabalhava no interior de São Paulo como pediatra.
E aqui ela diz que a depressão tirou dela toda a realização que ela tinha com qualquer coisa, seja a profissão, todo o resto, tudo. Aí o próximo capítulo ela fala o seguinte, que ela gostava muito de ficar sempre com as janelas fechadas. Ela precisava do escuro, né? E as pessoas não entendiam, os filhos dela, né? Perguntavam para ela por quê, né? Ela não sabia explicar, mas ela via que muitas outras pessoas que tinham depressão também precisavam ficar no completo escuro, se incomodavam com a luz. Aí ela fala uma coisa, ó, é só depressão, costumam dizer, ou ainda pensam que é frescura, preguiça, falta do que fazer. Aí ela fala, ó, que as pessoas dizem que é simplesmente, ó, peraí, ó, ou ainda pensam que é frescura, preguiça, falta do que fazer, e que o depressivo pode simplesmente decidir que não quer mais viver aquela angústia toda e pronto, estará livre. Aí ela fala sobre os pensamentos dela. Eu não aguento mais, é muita dor, é insuportável, não tem jeito mais para mim. Eu já tentei de tudo, não quero mais continuar vivendo. Preciso acabar com tudo isso. Essa dor tem que ter fim. Eram os pensamentos que me atormentavam. Eu chorava de dia e de noite, meu rosto só transmitia tristeza aos que conviviam comigo. Ela fala sobre a hora de dormir. A hora de dormir também era um tormento. Eu não conseguia dormir. E quando conseguia, tinha muitos pesadelos terríveis. Eu acordava assustada, gritando no meio da noite, com o coração disparado, suando, um sentimento horrível. Tadinha, meu Deus. Ó, ela comprimiu os dentes e a região dessa articulação ficava tão rígida e dolorida que mal conseguia abrir a boca. Sentia cansaço, fadiga e dores no corpo, principalmente no peito. Aí ela tinha ataques de pânico, crises, né? Sem que ela esperasse. Ela era tomada por um pavor repentino. O coração disparava uma sensação de perigo, como se fosse morrer naquela hora. E esses ataques duravam de 10 a 15 minutos. Aí o próximo capítulo, O Inferno em Minha Família. Ela vai contar um pouquinho antes, o que ela vai dizer quando as coisas ainda estavam bem, né? Então ela diz o que? Sempre sonhei com uma família grande, com muitos filhos. E foi o que Deus proporcionou para ela. Ó, ela casou e teve a Estela, adotou a Cláudia e depois teve mais 2 filhos, o Guilherme e a Isabela caçulinha. Era um prazer ter a casa cheia. Ela amava fazer os lanches todas as tardes para eles. Pães frios, batia leite com chocolate. Aí os filhos dela, tinha 4 filhos, né? Chamavam um monte de amigos para casa dela. E ela amava tudo. Ela era pediatra, né? Ela amava crianças, né? Ela queria ter um monte de filhos. Ela amava mais os amigos dos filhos dela e mais as crianças que ela... Ai, que coisa linda, que mulher maravilhosa. Você vê, pessoas boas, tão boas, né? Atormentadas muitas vezes pela depressão.
Aí, olha só, quando as coisas saíram dos eixos, ela vai falar do aspecto espiritual. Certo dia, eu estava conversando com algumas enfermeiras que trabalhavam comigo e fui surpreendida por um alerta. Elas disseram que no terreiro que frequentavam haviam sido feitos trabalhos de feitiçaria para destruir minha família. Elas me disseram para eu tomar cuidado, mas não dei bola, mesmo que fosse verdade, o que eu iria fazer. Até pensei o seguinte, na verdade eu já tinha comentado essa parte aqui com vocês, né? Eu tô recapitulando. Será que isso aqui já não foi um deboche, sabe assim? Porque ela parecia que tinha a vida perfeita, né? Então, assim, ela era muito invejada ali. Talvez essas mulheres que falaram para ela, elas não estavam ali? Será que elas não foram elas que fizeram, né? Se elas frequentavam esse terreiro e elas sabiam de tudo, né? Talvez fosse uma ameaça já, né? É como se dissesse assim, ah, o seu castelo vai cair, né? Alguma coisa do tipo. Enfim. E aí, olha só, tudo começou no casamento dela. Então, ela começou a brigar com o marido, desentender com o marido, pronto, o casamento chegou ao fim. Aí, a depressão entrou na vida dela, através desse divórcio, né? Então, foi a primeira vitória do inimigo aqui, né? Foi o fim do casamento dela. Depois, uma sucessão de acontecimentos, tá? Aí ela decidiu mudar de cidade. Ela ficou desnorteada, né? Ela não ia conseguir continuar vivendo ali. Por quê? Ó, meu divórcio virou assunto entre a vizinhança. Eu estava sofrendo demais. Quer dizer, para onde ela ia, as pessoas perguntavam: ah, separou? Ah, separou? Ah, separou? Né? E eu acho que devia ser difícil para ela ter que ficar explicando a derrota dela, né? E aí ela teve que recomeçar do zero. E ela foi viver de favor na sala da casa da irmã mais velha dela. E aí teve adaptação, né? Aí outros problemas começaram a acontecer. Aconteceu um problema com a filha dela também. Ela ficou pior ainda. Porque ela foi, parece que morar numa cidade maior e a filha dela não estava acostumada, né? E aí aconteceu um acidente com a filha dela se machucou e ela ficou pior ainda. Porque eles viviam no interior, né? Acostumado cidade pacata e ali cidade grande, né? Aí o próximo capítulo é Ascensão e Queda. Ela começou a tomar medicamentos, né? Que ajudaram ela a sair do pior estágio da depressão, mas davam muitos efeitos colaterais horríveis. Olha isso, alucinações, meu Deus, que horror. Olha, ela via objetos que não existiam e falava coisas fora da realidade. Meu Deus, parece que o remédio fazia, enfim, estranho, né? Mas eu ia dizer, fazia mais mal do que bem, né? Imagina, ver objetos que não existem e ter alucinações, enfim. E aqui ela vai falando o quanto que ela estudou para entrar, ó, na USP, né? No período de faculdade, né? Dos esforços dela.
Eu acho que o período de depressão, que ela tava assim, se sentia um pouco parada, isso aqui parece uma defesa, sabe? Eu não era assim, sabe? Eu corri pra cá, eu corri pra lá, né? Eu tenho minhas conquistas, né? Esse é o momento meu, mas, né? E eu sinto essa defesa dela, né? Tipo, da honra dela. Aí o próximo capítulo. Seu psiquiatra se suicidou. Então as coisas só vão piorando. Ó, os pensamentos de morte iam e vinham à minha mente. Eu precisava colocar um fim nisso. Não aguentava mais viver atormentada assim. Meu desejo de morrer era tanto que eu tinha vontade de contrair alguma doença que me levasse à morte. Ainda assim, eu não tinha coragem de cometer suicídio, pois me sentiria culpada. Por isso pedi a Deus que colocasse... Oh, meu Deus. Pediu a Deus que colocasse uma doença nela, para que ela morresse logo e sem culpa alguma. Aí ela tinha um psiquiatra clínico, né, que prescrevia os medicamentos que ela precisava. E aí ela tinha conversas com ele, né, para melhorar a autoestima dela, para aprofundar o autoconhecimento. Ela falava, né, interpretava sonhos, ficava por horas associando ideias. Aí o que acontece? Um dia ela recebeu uma ligação. Era um psiquiatra que se identificou como colega do psiquiatra que a atendia. O motivo da ligação era uma má notícia que ele tinha para dar. Má notícia? O que pode piorar a minha situação se já vivo a própria má notícia? Pensei. E ele então me disse: seu psiquiatra, infelizmente, se suicidou. Naquele momento fiquei sem reação, não soube o que pensar na hora. Meu Deus, parecia que era o fim de tudo para mim. Com esse acontecimento, me senti ainda mais desesperançosa. Se quem estava tentando me ajudar não viu saída para o seu próprio sofrimento, então o que seria de mim? Enfim, e aí ela lembrou numa das consultas que ela teve com ele, que ela disse para ele que tinha vontade de morrer, né? E ele perguntou para ela como que ela faria isso para se suicidar. E ela contou para ele como ela faria. E ele fez exatamente do jeito que ela disse, que se fosse ela faria. Meu Deus. Aí, parece que né, numa dessas sessões, ela perguntou para ele, porque parece que ela sabia que ele também tinha depressão, né, o psiquiatra dela. Ela perguntou para ele, ela voltou a pergunta para ele. Mas e você consegue vencer a depressão? Ele desconversou voltando a falar de mim. Ele desconversou voltando a falar de mim. Você ainda não tem elementos suficientes para se defender. Eu insisti. E você tem? Aí ela fala aqui uma coisa que eu não sabia, que tem muitos médicos que cometem suicídio. Mas eles cometem mais suicídio, os médicos e estudantes de medicina, do que a população em geral, entendeu? Que não é do ramo da medicina. Enfim, ela fala que o médico carrega um peso. Enfim, eu não sabia disso.
Capítulo 5. A procura de mudança. Busca por respostas. Em meio ao meu sofrimento, busquei ajuda nas mais diferentes religiões, ciências e filosofias que pudessem me curar da depressão. Li dezenas de livros de autoajuda e livros de várias religiões. Ela foi à Igreja Católica, conheci alguns padres franciscanos que benziam, rezavam, enfim, mas não deu certo. E aí foi frequentar a igreja evangélica também, de classe média, onde os cultos eram regados à emoção, muitas músicas bonitas, e o pastor pregava a mensagem usando palavras muito rebuscadas. O pastor atendia ela no escritório e ele a escutava por horas, como um psicólogo. Mas não dava nenhuma orientação que pudesse mudar a vida dela. Praticamente ele só ficava ouvindo. Os poucos conselhos que me deu eram sempre no sentido de aceitar o sofrimento. Eu o ajudava a organizar sua tese de pós-graduação em teologia. Eu procurava participar ativamente da igreja, levava os meus filhos na igreja dominical e até integrei um grupo de senhoras intercessoras. Ela estava engajada com as atividades da igreja, mas continuava sofrendo, se afundando cada vez mais na depressão. E aí ela começou a passar em um psicólogo. Teve algumas consultas. Aí ela foi convidada a conhecer uma seita oriental, onde ela recebia alguns passes. Ela praticou meditação. Ela tinha crises de pânico no meio das meditações. Meditar não ajudava em nada. Enfim, daí ela foi para o espiritismo kardecista. E aí lá falaram que ela tinha uma mediunidade que ela precisava desenvolver. Enfim, isso é clichê, né? Aí ela leu vários livros espíritas, não mudou nada nela, nada. Aí ela fala que sentou bem na frente, à frente de uma mesa branca comandada pelo médium responsável pelo lugar. Ele foi falar comigo, perguntou o que estava acontecendo. Comecei a falar e de repente um espírito incorporou em uma pessoa que estava sentada lá no fundo da sala. Esse espírito começou a gritar e a me xingar. Dizia que eu o havia traído, que eu era isso e aquilo, e eu nem olhei para ver o que era. Tamanho meu espanto. Fiquei chocada, foi horrível. Saí de lá mais abalada ainda, pior do que estava. Não voltei nunca mais a esse centro. Que estranho, né? Nada colaborava. Ela já tinha saído da casa da irmã dela, alugou um pequeno apartamento para morar com os filhos. Eles brigavam muito uns com os outros. Nossa, você imagina que ela se dava super bem com o marido, ela se dava super bem na profissão dela, ela se dava bem com os filhos dela se davam bem uns com os outros. Era só felicidade. De repente, ela olha para o marido olha para ela e parece que eles já não se suportam. Começam a brigar, se divorciam. As crianças olham umas para as outras, também não se suportam, começam a brigar e se odeiam. Eles se odeiam. Entendeu? Eles têm acidente na rua.
Ela odeia a própria vida, quer morrer. Meu Deus. Ela já não suporta nem a profissão dela. Ela não suporta nem a luz, não suporta nada. E nem a família dela, um não suporta o outro. E eles se amavam tanto e de repente se odeiam. Né? E parece que ela tem vergonha dela mesma, né? E tem pena de si mesma, enfim, sabe? Então, uma coisa manhaca, eu ia dizer, né? Ó, esperança através do rádio. Fechada no escuro do meu quarto, a alternativa que me restava era escutar o radinho de pilha que eu tinha ganhado da minha mãe. Ai, que fofo, que bom. Eu deixava-o junto ao meu travesseiro. Ai, eu adoro o radinho. Um dia, mudando de estação, acabei ouvindo uma oração em alguma rádio que sintonizei ao acaso. Achei aquela oração diferente, né? Aí ela anotou o endereço, né? E ela foi ver depois do que se tratava. Aí ela descobriu que esse imóvel estava em reforma. Ela entrou no estabelecimento e viu que era uma igreja, com bancos de madeira e alguns ventiladores. Aí o filho dela disse para ela: Eu quero ir lá com você, mãe. Falou da igreja, né? Mãe, e aí parece que eles foram mesmo. Foi ela e o menino, o Guilherme. E aí o menino disse: Mãe, o pastor falou tudo o que está acontecendo na nossa vida. Eu, com minha prepotência, falei para ele: Isso aqui é uma catarse emocional, uma hipnose coletiva, tudo muito estranho. Eu que estou mal, vou ficar pior ainda. A gente não vai mais voltar aqui. Meu filho, criança naquela época, com pureza e sem preconceitos, naquele momento me disse algo que mudaria minha vida. Mãe, você não percebeu que depois da oração você parou de chorar? Não, eu não tinha percebido. Eu que não parava de chorar dia e noite, não me dei conta que aquela oração havia estancado as minhas lágrimas. Tive que dar o braço a torcer, colocar o meu orgulho de lado e reconhecer que ali, naquele lugar simples, com um pastor que falava com muitos erros de português, havia começado a minha cura. Uma luz pequenininha, mas era uma luz para a escuridão em que me encontrava. Ó, a raiz da depressão. Passei a frequentar aquela igreja todos os dias. Aí, o que ela diz? Ela tinha um pouco de orgulho, porque ela fala assim, ela fala o tempo inteiro, né, das coisas que ela fez, que ela trabalhou, que ela era muito importante. Então, ó, eu, formada em medicina pela USP, com status social, o que estaria fazendo em uma igreja frequentada pelos considerados desprezados pela sociedade? É isso que ela pensava. Mas era o que ela estava precisando, né? O pastor sempre me atendia com muito carinho, sem saber quem eu era e o que fazia. Aí ela diz o quê? Por ela ser médica, morando no interior, ela fazia parte da elite da cidade, né? Então ela sempre era tratada de forma diferenciada. Onde ela ia, olha, ela ia ao banco, não pegava fila, porque ela era médica, ela não pegava fila. Qualquer evento que ela fosse, tinha uma cadeira só para ela. Ela era cheia de bajulação, né? Ó, ela diz: confesso que eu não gostava disso. Bom, eu duvido.
Mas naquele momento, o que acontece? Ela foi tratada como mais uma, entendeu? E parece que ela precisava passar por esse momento. E olha só, ela estava no meio de gente de todo tipo. Mendigos cheirando mal, prostitutas, viciados. E ela estava ali porque realmente precisava. Senhora, olha a sua vida. É só olhar que dá para saber que o mal está agindo na vida da senhora. Aí parece que ela ficou em dúvida, né? Porque ela estava entre duas igrejas. E ela foi conversar com um antigo pastor que ela teve. E aí, o que ela queria saber? Se havia algum mal nela. E aí, esse pastor disse para ela: Ó, aqui a gente não ensina sobre o mal, a gente ensina sobre Jesus. E ela falou assim: Ah, mas Jesus expulsava demônios. E aí, ele diz: Aqui a gente não glorifica o mal. Aí ela insistiu: Mas eu tenho mal ou não? E ele respondeu: Não, a senhora frequenta aqui e quem frequenta aqui não é tocado pelo mal. Parei para pensar e percebi que, naquele grupo de senhoras daquela igreja que eu frequentava, a maioria tinha depressão ou algum problema grave. Além disso, elas acreditavam que os sofrimentos tinham que ser aceitos, pois seriam da vontade de Deus. Uma das senhoras tentou me consolar um dia e me falou assim: Você está sofrendo, mas imagine que Jesus sofreu mais ainda quando foi pregado na cruz. Cada um tem uma cruz para carregar. E aí ela não sabia se ela aceitava o mal ou não, ou se lutava contra ele. E aí ela cita Romanos 12:2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa, incrível! Deus falou para mim: pode melhorar e deve, tem que melhorar. Capítulo 7, a largada. Porque o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então o mundo ele tem que melhorar, a gente não tem que ficar só esperando a volta de Jesus. Assim, e isso que eu entendo, ela tem razão, tem que melhorar. A gente não tem que pensar sempre igual. Ó, a largada. Quem aqui já foi traído? O pastor perguntou. Muitas pessoas levantaram a mão. O que me surpreendeu, pois eu tinha muita vergonha disso e as pessoas ali se sentiam à vontade para se expressar. Eu aqui, pastor, eu fui traída e largada na frente do altar. Como essa mulher tem coragem de falar assim? Largada, né? E ela não fica nem sem graça. Nos outros lugares por onde passei, assuntos como traição, suicídio, morte, aborto, mágoas, vícios, entre outros, eram tabus. Ninguém falava sobre isso. Era sigilo, né? Tudo ficava no anonimato. Vem aqui na frente quem já teve ou ainda tem vontade de morrer. Você que já tentou suicídio, você que foi humilhado, desprezado, traído, você que sente ódio ou mágoa de alguém que te fez mal, vem aqui perto do altar. Eu fiquei quietinha lá no meu lugar. Não tinha coragem de sair dali, não queria que ninguém soubesse do que eu havia passado, que eu havia sido traída. Ela foi traída, tadinha. E nem o que ainda estava sentindo. Mas muitos se levantavam dos seus lugares, iam à frente.
E ela falou que ela começou a aprender muito com essas pessoas, sabe? Pela coragem que elas tinham de mostrar as feridas, né, delas. Ó, eu tive que aprender. Olha quanta coisa que ela estava aprendendo, né? Aí, quando as pessoas chegavam à frente do altar, o pastor disse: Jesus também foi traído, desprezado, humilhado, injustiçado, odiado, maltratado, rejeitado. Ele passou por muito mais do que qualquer um de nós, por isso, entende o que você está vivendo. Mas o que ele fez? Ele perdoou e ainda se entregou pelo ser humano que fez tanto mal a ele. Da mesma forma, você tem que perdoar quem te feriu, tirar a mágoa do seu coração e seguir em frente. Eu vou parar por aqui, gente. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus me pediu para ler, né, esse livro. Eu não sei em que estágio você está, em que fase. Não sei se você anda triste, sabe? Se você amava tanto alguém e de repente você já está odiando essa pessoa, né? Já está odiando seus filhos, já está odiando seu marido, já está odiando sua esposa. Só está vendo defeito nele ou nela ou neles, só está vendo defeito no seu trabalho. Você amava o seu trabalho, está odiando o seu trabalho. Cuidado com esses sentimentos, sabe? Que pode ser o início da queda que o inimigo preparou para você. E ele usa dos seus próprios sentimentos, porque ele não derruba nada na sua vida, ele precisa agir as coisas dentro de você para que você mesmo derrube a sua própria casa, né? Que fala: a mulher sábia edifica o seu lar e a tola com as próprias mãos a derruba. Só que assim, a ideia não é dela, a ideia vem do fulaninho, a ideia vem do inimigo. Então ele vai gerenciando os sentimentos, né? Às vezes, né, igual no caso dela, não começou com ela, começou com o marido dela, que traiu ela, porque ele era mais fraco, né? E aí eles começaram a brigar, ela começou a ficar triste e ela era mais fraca ali entre os filhos. Então atacou o marido, atacou ela e aí começou a atacar as crianças também. E às vezes a intenção é essa, destruir tudo. É destruir quem? Quem? Qual é o alvo dessa família? A família inteira, né? Então, ore, sabe? Ore bastante e renegue qualquer sentimento negativo. Peça para Deus tirar do seu coração todo o sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. E peça para Ele colocar luz, colocar alegria em você, paz, para Ele te mostrar a verdade. O que você precisa fazer? Ore, jejue, oferte. Não fure o seu próprio barco. Não destrua o seu trabalho, a sua vida, a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento. É isso. Eu ia falar sobre tentação, né? Então, o inimigo ele sabe como nos tentar.
Cada um tem a sua fraqueza, né? E qualquer que seja a tentação e qualquer que seja a opressão, que às vezes pode vir de fora, pode vir até de alguém, sabe, que você ama, e você pensa, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Você não deve contra-atacar uma pessoa que, digamos, né? Digamos, você e o seu filho, né? Digamos que o seu filho está usando, que o diabo está usando o seu filho para atacar você. Você não deve contra-atacar. Eu penso assim, mas deve orar. Porque é isso que o inimigo fez na vida dela. Começou a colocar um contra o outro, uns contra os outros. E eles eram tão felizes juntos, né? Eles eram uns pelos outros. Todos ali se amavam, se davam bem. E de repente, eles não se suportavam mais. Então é isso. Ore, tá? O próximo capítulo vai falar sobre as armas. Eu acho que as armas que Deus dá. Ó, busca pelo Espírito Santo, louvor e a palavra de Deus. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.